Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimentando todos os ouvintes da TVA, Rádio L, TV Digital. E convido, então, a deputada Ana Paula Lima para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Muito boa tarde, senhor presidente. A ata da 82ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de agosto de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevic, deputado Maurício Skudlak e deputada Ana Paula Lima. Secretarias, deputada Dirce Heidescheid e deputada Ana Paula Lima, deputado Maurício Skudlak e deputado Patrício Destro Adoc. Às 10 horas do dia 7 de agosto do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Patrício Destro para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Leonel Pavan, PSDB, Neudi Sareta, PT, Antônio Aguiar, MDB e Maurício Skudlak pelo bloco parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que procedeu à correção do texto do autógrafo do projeto de lei de número 097/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e estabelece outras providências, de acordo com o artigo 262 do Regimento Interno. Foram aprovados o pedido de informação de número 0142/2018 e as moções de números 0251 a 0255/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0678 a 0682/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários indicações de números 0397 a 402/2018. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Natalino Lázari, Kennedy Nunes, Dirceu Dresch e a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para hoje no horário regimental. Para constar eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, como nenhum dos senhores deputados queira discutir, dou-a por aprovada. Comunico aos senhores deputados que não há expediente a ser distribuído nesta sessão. Adentraremos, então, de conformidade com o artigo 102 do nosso regimento interno, as breves comunicações, onde temos como oradora escrita, inicialmente, a deputada Ada Lili de Luca, PMDB, porque Vossa Excelência tem até 10 minutos, deputada. Boa tarde, senhor presidente, colegas de parlamento, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TVA e ouvintes da Rádio Alesc Digital. Hoje, 7 de agosto de 2018, completamos 12 anos da Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Não poderia eu deixar de vir à tribuna para falar desse importante marco na história de luta de nós, mulheres. Seu nome é homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha, agredida seguidamente pelo seu marido.
após 2 tentativas de assassinato em 1983, ela ficou paraplégica. O marido só foi preso após 19 anos, onde houve o julgamento, e passou apenas 2 anos em regime fechado. Foi um caso emblemático, pois levou a denúncia do Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comissão integrante da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essa denúncia resultou na condenação internacional do Brasil pela tolerância e omissão estatal nos casos de violência contra a mulher. A partir daí, o Brasil foi obrigado a cumprir algumas recomendações, dentre as quais destaca-se de mudar a legislação brasileira para que houvesse uma maior proteção das mulheres em relação à violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006 e aumentou o rigor das penas para agressões contra a mulher no lar, contra a mulher na rua, enfim, contra a mulher. Além de fornecer instrumentos para ajudar a coibir esse tipo de violência. Um ano após sancionada a Lei Maria da Penha, foi realizada, muitas pessoas que estão ouvindo talvez lembrem, a Jornada Maria da Penha, promovida pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que na época eu presidia e teve por objetivo de difundir e valorizar esta lei. Trouxemos a própria senhora Maria da Penha, que se mostrou uma mulher de fibra, uma guerreira, que contou sobre sua luta para superar as agressões sofridas durante anos, até que conseguiu denunciar e fazer preso seu algoz. Prestem atenção, o economista colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, um homem esclarecido que ignorou os direitos de defesa. Essa jornada foi muito feliz, pois falamos sobre as necessidades de não se acovardar diante as ameaças e agressões das mulheres, para se organizarem e batalharem pelos seus espaços. Antigamente se dizia, em briga de marido e mulher, estranho não mete a colher, mas hoje é ao contrário, em briga de marido e mulher, estranho mete a colher, sim. Precisamos de mais eventos como esse. É questão de segurança, é questão de saúde, e de saúde até saúde mental, que é a pior de todas elas. Porque sempre digo, um braço quebrado tem conserto, agora um trauma psicológico são anos e anos e não tem muito conserto. E como parlamentares, esta casa não deve se omitir para essa questão cada vez mais evidente em nosso Estado. Em 2006 para cá, a Lei da Maria da Penha sofreu algumas alterações com o intuito de enriquecer ainda mais essa luta na defesa das mulheres vítimas de violência. Ano passado, sancionou o projeto que altera a Lei Maria da Penha, criando regras que qualificam o atendimento policial e a perícia junto à mulher em situação de violência doméstica, que é a Lei 13.505, de 8 de novembro de 2017. Deputado, por essas brincadeiras é que as coisas estão como estão. Determinadas outras mudanças que esse trabalho deve ser prestado, preferencialmente por servidoras do sexo feminino previamente capacitadas. A lei também traz garantias quanto às perguntas e questionamentos que devem priorizar a saúde psicológica, como já falei, e emocional da mulher, protegê-la com contato com os agressores, evitar e não revitimizar, isto é, questionamentos sucessivos sobre o mesmo fato em diferentes fases do processo. Também foram incluídas novas diretrizes quanto ao local e atendimento do registro dos depoimentos. O que não podemos esquecer é que há muitas maneiras e muitas Marias da Penha por aí. Existem muitas mulheres sofrendo violência e estão caladas, com medo, com muito medo.
Semanalmente, na imprensa, vemos casos de mulheres que são assassinadas ou violentadas. Ontem, a mídia deu uma bela cobertura e divulgou com muito ênfase sobre o caso de Jaraguá do Sul, onde o marido covardemente matou a mulher que estava grávida de 3 meses. Um monstro desse não tem que ter compaixão. Importante saber que no Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. A cada 7 minutos e 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de arma de fogo. A cada 22 minutos, 5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. Precisamos fazer mais, não podemos nos calar, não podemos nos omitir. Segundo dados da própria Segurança Pública de Santa Catarina, a cada 10 minutos uma mulher é vítima de violência em Santa Catarina. Isso, estamos falando também em estupro, que conforme dados publicados pelo 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública em Santa Catarina, registrou taxas de tentativa de estupro no país em 2017, violentas e altas. Em 2016, foram 10,2 casos para cada 100 mil mulheres. Nesse mesmo anuário, o Estado de Santa Catarina ocupa a 5ª colocação, deputada Ana Paula, tendo registrado 3.084 estupros absoluto, ou seja, 44,6 a cada 100 mil habitantes. Dentre as capitais, Florianópolis apresenta, para nossa tristeza, perante o país, um aumento de 111 casos em 2015 e 176 ocorrências em 2016, uma elevação de 55,9, bem acima da média nacional, que é de 1,5%. De janeiro a abril de 2017, foram registrados 930 casos de estupros absolutos, 179 tentativas de estupro, enquanto em 2018, mesmo período, houve 1.116 casos absolutos e 210 tentativas de estupro. Os casos não param de aumentar. Para nós, catarinenses, é uma vergonha. Diante disso, protocolei nessa casa o projeto de lei 0187.5/2018, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. Precisamos prevenir e, quando não conseguimos, temos que cuidar dessas mulheres. Afinal, quanto mais garantias essas vítimas tiverem, maior serão os pedidos de ajuda e menor serão os casos que ficarão impunes. Um eterno parabéns à guerreira Maria da Penha e a todos e a todas que lutam pelo fim da violência doméstica. O caso em Santa Catarina é bem mais sério do que é noticiado. Muito obrigado. A deputada Ada, ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Ana Paula Lima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dirceu. Senhor presidente, eu quero aqui desejar as boas-vindas e registrar a presença da prefeita Leane e também do servidor Eduardo, que é da servidor público municipal, que estão aqui nos visitando hoje. Arabutã é a capital catarinense da cuca, né? E também faz a festa da tripa grossa, né? Então faz uma cuca extraordinária lá. Ano passado nós tivemos lá na festa com eles. Então cumprimentar aí a prefeita, todo o município de Arabutã, município pequeno, mas grande de coração lá no Alto Uruguai catarinense. Obrigado, senhor presidente. Prefeita, o Eduardo, também sejam bem-vindos aí à casa. Obrigado. Em nome do parlamento, seja bem-vindo, prefeito, seja bem-vindo, Eduardo. Com a palavra a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento também a quem nos visita nessa sessão ordinária do dia 7 de agosto.
bem como também as pessoas que estão nos acompanhando pela TV e pela Rádio Alesc. A data de hoje é muito importante, mas primeiro fazer um convite a todos e a todas, que hoje começa uma exposição de arte, Dilatação Corporal, Experiências de um Corpo em Expansão, que começa hoje e vai até o dia 24 de agosto, de um artista da nossa cidade, da cidade de Blumenau, que é o Pedro Gortadi. Então, uma bonita exposição que vai ficar durante todo esse período aqui na Galeria Ernesto Maier Filho. E é muito interessante essa visão do artista sobre a dilatação corporal e as experiências de um corpo em expansão muito bonita, e faço aqui o convite a todos e a todas. Bem, senhoras e senhores deputados, muitos que me antecederam já comentaram, tanto na sessão deputada Ada De Luca e deputada Luciane Carminati, de hoje de manhã, desse dia tão especial. Gostaríamos que não existisse, mas se faz necessário o dia 7 de agosto, que completa hoje 12 anos da sanção da Lei Maria da Penha, bem como explanou a deputada Ada, recebe esse nome de uma mulher que, por muitos anos, sofreu violência doméstica e quase foi assassinada pelo seu companheiro, pai das suas filhas, e que muito vinha lutando no Brasil para que tivesse uma legislação que assegurasse, pelo menos, as mulheres vítimas de violência, e que, através do sancionamento dessa lei feita pela sensibilidade dessa voz feminina que mais defendeu mulheres, que foi o presidente Lula, no ano 2006, hoje nós temos dados e verificamos que no Brasil as mulheres são vítimas e são mortas, infelizmente, pelos homens. Aqui, o crime que mais se pratica, deputada Ada, que mais se pratica no nosso país é, sim, a violência doméstica. Os números são estarrecedores. A senhora mencionou números no nosso país, mas o estado de Santa Catarina é o 5º estado da nossa federação que mais as mulheres sofrem violência doméstica e feminicídios. Cito aqui um caso da minha cidade, da cidade de Blumenau. Há poucas semanas atrás, uma mulher chamada Bianca, que tinha 29 anos, que resolveu dar um basta no seu relacionamento e disse não para o seu companheiro, e houve uma mudança para a casa da sua mãe. Fazia 15 dias que ela estava na casa da sua mãe, o marido foi lá e matou a Bianca em frente à sua mãe. Cito também um outro caso recente, já mencionado pela deputada Ada, uma moça de 28 anos, 3 meses de gravidez, encontrada morta, enrolada num cobertor dentro do carro, e o marido confessou o crime. Mas o que acontece? Que parece que somos coisas e parece que as pessoas têm posse do nosso corpo e não aceitam a frase, eu não te quero mais. Olha, deputada Ada, nós mulheres e muitas mulheres, isso é dito quase todos os dias, e elas recolhem os seus filhos, dão a volta por cima, reconstroem a sua vida e vão ser felizes. O homem não aceita a frase, eu não te quero mais. O que é isso? Que cultura machista é essa? E aqui bem frisado, e quero aqui destacar que a Lei Maria da Penha, que completa 12 anos no dia de hoje, ela não é uma lei só para mulheres, é lei para os homens também, deputado Marcondes. Ela pode ser usada tanto para homens quanto para mulher, apesar de ter um nome de mulher, mas os senhores podem ter certeza que as mulheres são mais vítimas. São exceções os homens que são... E olha que muitos mereciam umas palmadinhas diante do que fazem com as nossas mulheres e com as nossas meninas. Mas um bom entendedor sabe que essa lei pode ser para homem e para mulher. E aqui no estado de Santa Catarina teve um homem que morava lá no oeste de Santa Catarina e utilizou a Lei Maria da Penha. A lei é para todos. Mas as mulheres catarinenses têm sofrido muito. A cada semana, uma mulher em Santa Catarina é vítima. Feminicídio. Olha que palavra também
de uma legislação feita pela nossa presidenta Dilma. Então, o Brasil, que é um país maravilhoso para se viver, mas não cuida bem das mulheres, o estado de Santa Catarina também um dos melhores da nossa federação, mas é o 5º estado que as mulheres sofrem mais vítimas de violência. E digo isso porque outra questão que foi importante, a aplicação, o sancionamento dessa lei, deputada Ada, porque agora nós temos números. Agora as mulheres tiveram coragem de denunciar através do Disque 180, foi importantíssimo isso, porque Maria da Penha sofreu 19 anos, que não tinha nenhuma legislação, e muitas Marias, muitas Anas, muitas Adas, Lucianes, sofreram anos que não tinham uma legislação que garantisse, pelo menos, o direito de denunciar. Mas nós precisamos de mais. A lei, sim, foi importante. Hoje a gente celebra que comemora 12 anos da lei, mas nós precisamos mais. Nós precisamos que as delegacias no estado de Santa Catarina, elas possam ser abertas depois do horário comercial e nos finais de semana, porque a maioria das agressões acontecem à noite e sábado e domingo e feriados, onde os homens estão em casa, onde eles podem, de repente, depois voltar de um bar ou receber um não, um fim do relacionamento, cometerem esses crimes. Se observarmos, todos os crimes aconteceram à noite e no final de semana. Mas as delegacias de proteção à mulher, elas precisam mais do que isso. Elas precisam, primeiro, ter profissionais capacitados, mulheres, para atender outras mulheres. Imaginem chegar numa delegacia e muitas delas, quando relatam, a primeira pergunta que fazem para elas é: o que você fez para você ter apanhado, para ter essa violência contra você? Não é essa a primeira pergunta que tem que ser feita. Porque se ela chegou até ali, deputada Ada, é porque teve coragem de fazer a denúncia e não foi a primeira vez que ela sofreu violência. É um relato de violências constantemente. A menina que foi morta em Jaraguá, ela já tinha, o companheiro dela já tinha vários relatos de agressão contra as mulheres. Então, não foi a primeira vez e essa menina não foi protegida. Uma parte, a senhora. Deputada Ana Paula, uma coisa muito séria que nós mulheres, principalmente nós parlamentares, temos que ficar antenada e bem mais levar para o interior, porque eu conversei com umas mulheres agrícolas e que uma mora muito distante da outra. E aí uma delas estava dizendo para mim que a vizinha apanhava praticamente exatamente todo fim de semana, tá? Porque o seu marido, um agricultor, ia para o jogo da bocha, ia para isso, ia para aquilo, voltava, né? Com excesso de álcool. E o que acontecia? Ela apanhava, que ela gritava muito, mas que ninguém ouvia. Então, essa distância também de residências para a mulher da agricultura, nós temos que ter uma maneira de chegar até elas, como também nós temos que discutir. Era só isso, porque eu me lembrei desse papo que eu tive com elas. Obrigada, deputada Ada. A violência no campo é muito grande. A gente viu a reportagem da jornalista Ângela Bastos também, que relatou essa invisibilidade da violência contra a mulher. Mas é preciso mudar a cultura. Mulheres não são coisas e não são propriedade de homens. É essa cultura que nós temos que mudar e vai acontecer essa mudança da cultura na educação. É na escola que tem que acontecer isso. Na escola e na família. Tem que mudar a cultura, porque mulheres não são coisas e não são propriedade. Em Santa Catarina, esse ano, de janeiro a maio, 345 meninas e mulheres foram vítimas de estupro e violência doméstica. Os estupros em locais, em relações que deveriam ter, pelo menos, a sua segurança, muitas dentro de suas próprias casas. Então, nesse período que nós hoje celebramos a Lei Maria da Penha, que completa 12 anos, que nós temos uma legislação, mas o Estado precisa cuidar das mulheres. O Estado de Santa Catarina é o 5º estado da nossa federação que mais tem violência contra as mulheres. Claro que são muitas as causas, mas a principal causa é a seguinte frase: eu não te quero mais.
e daí as mulheres são vítimas de violência. Precisamos mudar essa realidade em Santa Catarina e também no nosso país. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Por até 10 minutos, Partido dos Trabalhadores. E para nós continuarmos no debate do dia de hoje, vamos continuar com o debate da Lei Maria da Penha. Mas eu quero, antes de fazer a minha fala sobre a Lei Maria da Penha, lembrar a todos que exatamente no ano passado, no dia 8 de agosto de 2017, 11 anos, portanto, no ano passado, da implantação da Lei Maria da Penha, a bancada feminina, por mim presidida, na época, junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, realizava audiência pública para tratar do Pacto Estadual Maria da Penha. O Pacto Estadual Maria da Penha tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha. Por isso, fazer esse resgate, porque quando a gente sobe à tribuna para fazer uma fala sobre a Lei Maria da Penha, nós não estamos fazendo uma fala em torno de uma data. Não se trata apenas de lembrar aqui os 12 anos da Lei Maria da Penha. Nós estamos tratando de toda uma construção que a bancada feminina da Assembleia Legislativa, junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com todas as organizações ativistas feministas, com o movimento de mulheres camponesas, com várias lideranças que discutem as causas de gênero e que, portanto, discutem a violência contra a mulher, tem tratado nesse Estado. Hoje, a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, completa, portanto, 12 anos. Sem dúvidas, essa lei representa um marco no combate e no enfrentamento à violência contra as mulheres brasileiras, sobretudo a violência doméstica. E eu tenho orgulho em dizer que foi o presidente Lula que sancionou esta lei. Portanto, o debate, quando a gente faz o debate da bancada feminina e das causas feministas, não estamos dizendo que são causas de mulheres, são causas de gente que tem sensibilidade e quer construir uma outra perspectiva, seja homem ou seja mulher. Bom, nascida em 2006, exatos 23 anos após o caso que deu origem ao da biofarmacêutica Maria da Penha, vítima de 2 tentativas de homicídio ocorridas no ano de 1983. Neste período, o Brasil não puniu como deveria punir o agressor que cometeu esta violência. E em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, condenou o Brasil por omissão, negligência e tolerância em relação a crimes contra os direitos humanos das mulheres. Foi a primeira vez que um caso de violência doméstica chegou a um organismo internacional, chegou à OEA. Antes da Lei Maria da Penha, não havia no Brasil amparo para as mulheres, portanto, na justiça brasileira. Autores desses tipos de crime sequer eram punidos, pois a violência doméstica era tratada como ofensa de menor potencial, compensada até com distribuição de cesta básica. 12 anos depois da Lei Maria da Penha, o número de processos que tramitam no judiciário relativos a esse tema chega a quase a 1 milhão, sendo 10 mil casos de feminicídio. Mesmo assim, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. A taxa de feminicídios no nosso país é de 4,8 para 100 mil mulheres, a 5ª maior no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. 1/3 das mortes acontecem aonde deveria existir maior amor, dentro dos lares, das casas, ou seja, as vítimas da violência doméstica e familiar são vítimas do resultado de uma relação amorosa.
2 a cada 3 brasileiros afirmam já ter visto uma mulher sofrer violência. Mais do que números e estatísticas, isso representa uma realidade cruel, que conta suas histórias brutais praticamente todos os dias. Na madrugada do dia 22 de julho, Tatiane foi brutalmente assassinada aos 22 anos. Foi agredida pelo marido e morta após cair do 4º andar do prédio onde morava, em Guarapuava, no Paraná. As imagens do seu feminicídio horrorizaram a todos e a todas nós. Aqui em Santa Catarina, estado em que a cada 10 minutos uma mulher sofre violência, na última segunda-feira, Andréia Campos Araújo, uma jovem de 28 anos, morreu também vítima de violência doméstica, após ser golpeada com uma pancada na cabeça. Andréia estava grávida de 3 meses e foi assassinada pelo próprio marido, enrolada num cobertor dentro de um carro em Jaraguá do Sul. Santa Catarina é o 4º estado mais violento para as mulheres. Somente este ano, tivemos em nosso estado o registro de mais de 1.000 casos de estupro, a maior parte deles cometida por alguém próximo à vítima. De janeiro a abril deste ano, ao menos 9 mulheres foram vítimas de estupro por dia em Santa Catarina. Por dia em Santa Catarina. Esse dado é da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que totaliza 1.116 estupros no período. Nesses meses, foram registrados ainda quase 7.000 casos de lesão corporal contra mulheres, 65% deles ocorridos dentro de casa. Em algumas cidades de Santa Catarina, os feminicídios representaram 40% dos assassinatos cometidos nos últimos anos. O oeste de Santa Catarina é a região do estado com o maior número de mortos por violência doméstica. Mas eu quero dizer aqui, como professora e como mãe de 2 filhas e um menino, que a violência não começa no assassinato. Ela é a última violência. Ela já é o fim de tudo. A violência começa antes. Esta violência começa nas palavras, começa na humilhação, começa quando nós temos ainda uma disparidade enorme do ponto de vista da remuneração entre homens e mulheres, sendo que as mulheres recebem em torno de 27% menos que os homens, exercendo a mesma função. Essa violência começa quando um pastor ou um padre utiliza a Bíblia para dizer para os seus fiéis que a mulher nasceu da costela, do lado, e nasceu depois, ou seja, de uma parte do Adão. Ou seja, a mulher é submissa, a mulher tem que andar de joelho, a mulher tem que agradecer a Deus todos os dias pela vida que tem e não lutar para que ela tenha uma vida melhor. Nós temos isso nas igrejas, nós temos isso nas televisões, nós temos nas propagandas que colocam que para vender um carro tem que ter uma mulher nua do lado, ou nas propagandas de cerveja, para ela descer redondo tem que ter mulheres nuas do lado. Ou seja, de que ambiente nós estamos falando? Estamos falando de um ambiente social que constrói uma imagem, uma ideia patriarcal. E aí vem um candidato a presidente da República que, como mágica, diz que basta dar uma arma para as mulheres, porque aí nós não teremos mais feminicídio, nós teremos feminicídio. Olha o que é que um dirigente que quer ser, além de deputado federal, presidente desta nação, trata do problema da violência doméstica. Se esperar desses sujeitos que a violência diminua, eu não vou dar para as minhas filhas e para o meu filho uma arma. Eu vou ensinar a eles o que é respeitar o ser humano. E é isso que todos deveriam fazer, na mídia, nas propagandas, nas igrejas, nas empresas, nas nossas falas aqui na tribuna. Esse deveria ser o tom, respeitar e tratar todos como iguais. Porque quando a gente reproduz nas nossas palavras a ideia de que um é mais forte que o outro e que a arma pode resolver os nossos problemas, estamos assumindo a incompetência do ser humano para resolver os seus próprios problemas.
E a incompetência está justamente nessas ideias atrasadas, conservadoras, que não constroem um espírito de igualdade. Por isso, o assédio, o preconceito, a desvalorização da mulher nos diferentes espaços é que constroem homens que acham que a mulher é como um carro. Eu uso quando eu quero e eu coloco no lugar que eu quiser. Isso significa que o machismo mata e a omissão do Estado também, porque ele é cúmplice. Desta forma, precisamos construir uma realidade diferente, com políticas públicas permanentes para transformar a cultura patriarcal, conservadora e autoritária. E esperamos que o próximo governo do Estado, que seja bem diferente dos que vieram até... Mais um minuto, deputada. Esperamos que o próximo governo do Estado, que seja bem diferente dos que até então governaram, pela primeira vez assine o Pacto Estadual Maria da Penha e, de fato, se comprometa com as 5 diretrizes nacionais para enfrentar a violência em todos os espaços. Não é com mágica, não são com discursos, são com ações concretas que nós vamos enfrentar a violência que hoje assola o nosso país e o nosso Estado. Portanto, lembrar que Santa Catarina, nenhum governador até o momento assinou o Pacto Estadual Maria da Penha e colocou em implantação. Tem uma grande tarefa a ser feita. Muito obrigada. Ainda em breves comunicações, temos como orador inscrito o deputado Dirceu Dresch. Por até 10 minutos, deputado. Muito bem, presidente. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimentar aqui a todas as lideranças que estão hoje aqui nos visitando. E eu não posso deixar hoje também, deputada Ana Paula, deputada Luciane Carminati, deputada Ada, me somar a essa fala das companheiras mulheres aqui da bancada feminina sobre esse tema da violência contra as mulheres, que foi preciso criar uma legislação com o nome de uma mulher que sofreu a violência em casa, né? Chamada Lei Maria da Penha. E esta grande compreensão da discriminação, da violência de um país machista que teve o nosso ex-presidente Lula para ajudar a construir essa lei, sancionar essa Lei Maria da Penha, foi com certeza um passo significativo. Um passo significativo que nós queremos registrar nesses 12 anos da Lei Maria da Penha, nesta caminhada toda, e no Brasil lá fora esta violência, e não é diferente aqui em Santa Catarina, com jovens e mulheres como a jovem Andréia Araújo, grávida, de Jaraguá do Sul, a Bianca também de Blumenau, a Tatiane de Guarapuava no Paraná, a Isaura Viana da Costa de Imbituba e tantas outras mulheres assassinadas brutalmente, vítimas de feminicídio, praticadas pelos, muitas vezes, os seus próprios companheiros. Mulheres precisam denunciar. Tem um ditado popular que diz, o povo diz em briga de mulher, homem e mulher, não se mete a colher. A gente escuta isso muito. Mas nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos denunciar sim. E a sociedade pode e precisa contribuir nisso. Porque primeiro pode ser alguma atitude violenta, mas no futuro isso pode significar a morte de uma mulher. Então por isso é importante prevenir, por isso é importante debater, por isso é importante discutir isso na família, na escola. Não dá para fechar os olhos para isso. Tem que sim fazer o debate de gênero, tem que fazer sim esse debate com os nossos guri, com a nossa piazada,
sobre o que significa ações violentas de machismo, de preconceito, porque o sexo é diferente. Então este é um grande desafio da sociedade, é um grande desafio da própria mulher, é um desafio dos homens, mas é também um desafio do Estado. A violência verbal, muitas vezes tratadas como vulgaridade, pode acabar em tragédia. Qualquer sinal de violência, as mulheres devem acionar as autoridades públicas. Agora, o Estado também precisa se preparar para isto. Os órgãos de segurança pública, porque muita coisa se denuncia e não é levado a sério. Ou o Estado não está preparado para atender, para proteger. Não tem espaço para acolher, não tem espaço para dar força, para se erguer a mulher que é violentada. Então esse é um grande desafio nosso, enquanto parlamento catarinense também, de discutir esses temas e construir e cobrar, criar leis e cobrar do Estado as políticas públicas necessárias, porque não podemos mais aceitar esse aumento da violência contra as mulheres. Eu quero tratar um outro assunto aqui hoje. Nós tivemos nesse final de semana todo este grande movimento da disputa política, que deveria ser democrática, mas infelizmente ainda não é. Nós não criamos ainda mecanismos plenos de democracia nesse país, mas tivemos momentos extraordinários da militância política, dos partidos políticos, nas convenções que ocorreram no Estado e no Brasil, para escolher e homologar as lideranças que vão ser os nossos legisladores, aqui em Santa Catarina e no Brasil, e os nossos governantes, que vão governar os estados e vão governar o país. Então, momento extraordinário. E nós, do Partido dos Trabalhadores, nos reunimos numa grande convenção em Blumenau, onde escolhemos, homologamos as nossas candidaturas a deputado estadual, deputado federal, ao Senado, a governo do Estado e, claro, a todo apoio às nossas candidaturas também homologadas no último sábado em São Paulo, na convenção nacional do nosso partido, junto com uma política de aliança, tendo o PCdoB o principal protagonista da aliança junto com o Partido dos Trabalhadores a nível nacional, com Lula, com Haddad, com Manuela, nossas grandes lideranças que vão conduzir esse processo nacional. E aqui em Santa Catarina, nosso grande companheiro, deputado federal, foi ex-prefeito em Blumenau, fez um grande trabalho ao governo do Estado, o deputado Décio Lima. E junto a nossa ex-senadora Ideli Salvati e o nosso desembargador aposentado hoje, Lédio Rosa, são as duas grandes figuras que vão conduzir o projeto do Partido dos Trabalhadores aqui para Santa Catarina. Muito animados para discutir com a sociedade catarinense, que almeja, inclusive, mudanças. E nós nos colocamos neste desafio de propor um projeto ousado para Santa Catarina. Um projeto que possa discutir, sim, a vida das pessoas que mais precisam da política pública, a vida das pessoas que mais precisam do Estado, na saúde pública, na segurança pública, na educação, na geração de emprego e renda, na nossa agricultura familiar, as famílias que infelizmente excluídos do processo moram na rua, pessoas que não têm casa. É esse o grande desafio que nós queremos conversar com o povo catarinense para o futuro, nesse próximo período. Então, dizer da alegria de estar participando também desta caminhada, de estar discutindo com o povo catarinense o futuro do nosso Estado, o que vai acontecer com o nosso Estado, para onde vai a nossa economia, para onde vai a nossa estratégia de desenvolvimento, a nossa inclusão social, das oportunidades e da defesa do Estado forte para poder
atender a nossa população. Esse é o grande debate que nós vamos estar fazendo pelo nosso estado afora. Contra essa famigerada reforma da Previdência, que vai tirar dos mais pobres, vai dar para os bancos, para os ricos, que já tem muito. Contra essa entrega do nosso país, essas riquezas que esse país tem, em vez de servir para o nosso povo, vai servir lá para os grandes capitalistas do mundo, como a questão do petróleo, da água, das terras, da nossa biodiversidade, enfim, todas essas riquezas que esse nosso país tem. Vamos estar defendendo a soberania, vamos estar defendendo o nosso país. Então, muito animados para esta caminhada, parabenizar todas as lideranças que estão se colocando à disposição com um trabalho sério, dedicado, para ajudar Santa Catarina e ajudar o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Encerradas as breves comunicações, adentraremos então o horário destinado aos partidos políticos, onde temos inicialmente o PMDB. Não tendo oradores inscritos, passo então a palavra ao PSD, onde fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes, que tem até 13 minutos, deputado, dividindo o seu horário com o deputado Ismael. Presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos, gostaria de falar rapidamente, logo depois passo para meu colega deputado Ismael. Mas eu queria hoje aqui falar de dois assuntos, deputados. Falei já pela manhã, mas é interessante buscar esse assunto novamente. Eu participei ontem da sessão que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, pedido pela ministra Rosa Weber, deputado Ismael, com relação à descriminalização do aborto no Brasil. Volto a dizer aqui, este é um assunto que não pode ser tratado no Supremo Tribunal Federal. É ilegítimo esse tratamento. Essas questões, Moacir Pereira, com relação a, por exemplo, ao aborto, existe o Congresso Nacional, existe o Parlamento para discutir. O que a gente chama disso é de uma força de expressão muito grande quando membros do Tribunal de Justiça alegam que no Parlamento as coisas não estão andando como deveriam andar, e na Justiça. E depois um assunto desse não pode ser tratado de forma tão rápida. Não é uma sessão, uma audiência pública de 2 dias, ouvindo as comunidades, que vai saber o que a população brasileira tem. E o que acontece é o seguinte, esse ativismo judiciário que está acontecendo no Brasil, faz com que as pessoas mobilizem-se e parece ser a verdade. Ontem, na sessão lá no Supremo Tribunal Federal, eu tive que disputar numa fila, presidente, para conseguir entrar, porque todos os ativistas pró-aborto tomaram o espaço todo do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque chegaram 1h da manhã na fila. E o que aconteceu? Aconteceu que quem estava assistindo a sessão lá, a audiência pública em Brasília, parecia que a voz dos que estavam lá era a voz das ruas. Volto a dizer aqui, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal não têm legitimidade para dizer que representam a sociedade brasileira. Quem tem essa legitimidade são os deputados federais, senadores, é o parlamento que tem que discutir isso. Não é uma ministra que se acha no direito de responder uma pergunta de um partido político que não consegue pautar isso no Congresso Nacional e vai para o ativismo judicial tratando desses assuntos aonde não pode ser tratado. Eu gostei do senador Magno Malta quando lembrou na sabatina que a ministra Rosa Weber teve no Senado e ele disse, ministra, eu perguntei para a senhora na sabatina o que a senhora achava do ativismo judiciário. E a senhora disse, juízes não foram eleitos, nós não legislamos, nós julgamos. E agora? O que o Supremo está querendo fazer? Permitir que matem os fetos até as 12 semanas? Um ovo de tartaruga, senhor presidente, tem direito, ninguém pode matar um ovo de tartaruga porque diz que ali dentro tem uma tartaruga e o feto no ventre da mulher. Nós não podemos esmagar um ovo de tartaruga porque vai preso, mas matar um feto pode? Isso é um absurdo que está acontecendo.
Isso é um absurdo. E trago esse assunto aqui, porque essa é a casa legítima para a gente discutir essas questões. E por outro, antes de passar o tempo, faço o registro aqui dos 12 anos, já foram falados de outros deputados, da Lei Maria da Penha. E volto a dizer aqui, pedir às comissões técnicas, vão trazer para votação o meu projeto de lei que proíbe que homem que bate mulher não pegue trabalho no serviço público. O homem condenado pela Lei Maria da Penha ser proibido exercer função pública em Santa Catarina ou até prestar serviço para a função pública. Estas são ações definitivas que a gente vai fazer para parar com esses vagabundos que batem mulher. Para mim, o meu pai sempre avisou, o homem que bate mulher não vale nada. E eu sou desse. Por isso, peço aqui que as comissões tragam para o plenário o meu projeto de lei para a gente discutir isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Restando do tempo com o deputado Ismael. O deputado Kennedy Nunes, dando continuidade ao horário destinado ao PSD, deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu quero continuar aqui na esteira do deputado Kennedy. De fato, a farsa do debate da audiência pública sobre o aborto no STF. Nós reconhecemos urgente que brasileiros de boa índole, brasileiros que ainda honram esta nação, respeitam os princípios e os valores judaico-cristãos que herdamos, se levantem nesse momento e se manifestem contra essa grotesca, contraditória fundamentação que se tem visto e ouvido no Supremo Tribunal Federal com o argumento de que não haverá mais crime na prática do aborto nos primeiros dias de gestação. Eu estava lendo Carl Ernest, talvez um dos maiores cientistas nessa área, 1827, pai da embriologia moderna, e ele já dizia naquele tempo, a vida humana começa com a concepção, isto é, no momento em que o espermatozoide entra em contato com o óvulo, fato que ocorre já nas primeiras horas da relação sexual. É nesta fase, chamada de forma médica de fase do zigoto, que toda a identidade genética do novo ser é definida. Dizia o grande Carl Ernest, todos fomos concebidos assim. É a partir daí que inicia a vida biológica do ser humano. E o que hoje somos geneticamente, já éramos desde a concepção. Sendo assim, todo ataque à vida do embrião significa uma violação ao direito à vida. É por isso, meus senhores, deputados, senhores cidadãos catarinenses que nos acompanham nesta tarde, o Código Penal brasileiro prevê punição para aqueles que atentam contra a vida do embrião, com penas que vão de 1 até 10 anos de prisão. E o mais interessante é que o crime de aborto está previsto no Código Penal que trata dos crimes contra a pessoa, o que demonstra claramente que a lei brasileira reconhece o embrião como uma pessoa viva. É indiscutível, o embrião possui identidade própria, caracterizada pelo fato de que constitui um novo sistema em relação à mãe e é dotado de um código genético único. Trata-se, portanto, da vida humana, assim com base científica e jurídica. Falar em aborto, sem examinar também aí a dor que é infligida ao nascituro, é querer ignorar a realidade. O aborto, meus amigos, é uma forma de pena de morte com a utilização de métodos sangrentos e desumanos. Eu discordo de muitas atitudes retóricas de Silas Malafaia, mas há um vídeo, eu quero pedir à assessoria que nos ajude. Ele postou ontem nas redes sociais e eu acho que merece a reprodução neste momento para ratificar o que estamos colocando aqui. Por favor. Que vergonha, povo brasileiro, que vergonha a farsa antidemocrática da audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre o aborto. Você pega a lista dos convidados para a audiência pública, 30 a favor do aborto, 16 contra. Que princípio democrático é esse? O mesmo número a favor tem que ser o mesmo número contra. Isso é uma farsa. E eu lamento a omissão da imprensa, que é a favor desse lixo moral e não diz nada.
Eu estou denunciando aqui, o Supremo Tribunal Federal virou Supremo Poder. Ele interfere no Executivo em nomeações de ministros. Ele interfere no Legislativo. O Legislativo aprovou o voto impresso, que é uma segurança contra a corrupção e a malandragem. O Supremo foi lá e derrubou. E agora, se a questão do aborto não é cláusula pétrea da Constituição, só existe um lugar para ser discutido o aborto, só um: Congresso Nacional. O Supremo está usurpando esse direito e esse poder. Eu nessa audiência pública, se eu sou convidado, eu não ia levar a Bíblia não, meu filho. E eu não tenho medo não, eu digo isso na cara. Discuto à luz da ciência e discuto à luz de leis. A verdade, a medicina foi feita para salvar vidas e prolongar a vida. Ela não foi feita para matar. O juramento do médico é para salvar vidas. O aborto é o massacre dos poderosos irresponsáveis contra os indefesos. Desde a 8ª semana, o pequeno bebê está formado e querem aprovar aborto até a 12ª semana. Isso é uma afronta. Questão de saúde pública é uma conversa fiada. A mulher que dá à luz não tem essa questão e vai ver as sequelas nas mulheres que abortam, seja legal ou ilegal, e que todo mundo esconde. Fica aqui o meu protesto contra essa farsa dessa audiência pública, que já está desequilibrada e não é democrática. Fica aqui meu protesto. Obrigado à nossa assessoria. De fato, já é hora do nosso Congresso Nacional assumir a sua postura, a sua posição, reagir contra a violação da sua competência legislativa. Cabe sim ao Congresso esse debate e essa votação, e não ao STF. Infelizmente, o que nós vemos são, senhor presidente, novos Herodes de toga no seu devido lugar, quando não que sejam alvo de um processo, quem sabe até de impeachment, porque estão despenalizando o feticídio, procedem eles de modo incompatível com a dignidade, o decoro de suas funções. Aos ideólogos da Suprema Corte Brasileira, que maculam a sua toga com sangue inocente, nós bradamos: senhores, condenem os corruptos, não condenem os bebês. Nossa convicção é uma só: o aborto não é o exercício de um direito, o aborto é crime. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, agora o horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, que fazerá uso da palavra o deputado Padre Pedro Balduceira, por até 7 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, neste momento do horário do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre por onde caminha a nossa humanidade, porque eu entendo de que países, sociedades, empresas, famílias, qualquer organização passa por crises, mas em nenhum país, em nenhuma sociedade, qualquer solução passou pela criminalização, pela morte e pela desumanização. Não há disputa política, econômica ou crise que justifique condenarmos a pobreza, a doença, a morte, qualquer ser humano, qualquer pessoa. Faço referência a isso em razão do surgimento e da amplificação de manifestações que
desumanizam, condenam e criminalizam mulheres, negros, índios. Pelo que há de mais sagrado, não é possível considerar normal e natural defender a agressão, a ofensa e a morte de quem quer que seja, sejam brancos, negros, mulatos, índios ou imigrantes. Faço esta manifestação diante do acelerado crescimento do ódio que está presente em muitos setores da nossa sociedade. E nós só vamos conseguir superar as diferenças se nós, de fato, lutarmos para a construção de uma cultura de paz, onde a vida, ela de fato possa estar acima de qualquer interesse pessoal. Hoje, nós vivemos os 12 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Além da organização e da luta das mulheres, cada vez mais intensificada e forte, infelizmente, ainda precisamos avançar e avançar muito. Só para você ter uma ideia, o caso Maria da Penha, que inspirou a lei, é emblemático. Isto porque 18 anos tramitando na justiça brasileira sem sentença definitiva. E o agressor seguia em liberdade. A situação, ela só teve uma pequena mudança depois de uma condenação do Brasil na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Ainda assim, ficou apenas 2 anos preso e foi posto em liberdade. Mas, ao completar os 12 anos, a Lei Maria da Penha não impediu que o Brasil ocupe o vergonhoso 4º lugar no ranking dos países com mais casos de violência contra a mulher. E, aliás, Santa Catarina, um estado que se destaca em vários setores e segmentos, ele aparece entre os piores em casos de violência contra a mulher. Nesse sentido, aqui eu levanto alguns questionamentos apontados pela nossa assessora de bancada, a Shirley Azevedo, que é uma grande lutadora e comprometida na luta em defesa da mulher e, ao mesmo tempo, também no efetivo cumprimento da lei. Os equipamentos de produção funcionam com qualidade? É o primeiro questionamento feito. Há políticas de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas? Quantas delegacias especializadas funcionam 24 horas? Quantas casas-abrigo? Quantos centros de referência? A Defensoria Pública supre as necessidades? Há campanhas pelo fim da violência? A violência doméstica é debatida nas escolas nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos dos bancos escolares? Há banco de dados para um diagnóstico real
desta situação? Infelizmente, a maioria das respostas a estes questionamentos é não. Por isso, fica aqui o desafio de cada um e de cada uma de nós, de construirmos, a partir dos nossos espaços, uma cultura que supere a violência contra a mulher. Obrigado, deputado Paulo Pedro. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o PSDB, não tendo orador inscrito, PDT, que não quer fazer uso da palavra também, e por fim o bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, que também não quer fazer uso da palavra. Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, passamos então à ordem do dia, onde temos pedido de informação 143, tendo como autor o deputado João Amin, solicitando ao presidente de Infra informações referentes à realização de reparos em parte da rodovia 477 que cedeu e encontra-se sinalizado com cavaletes. Em discussão, quando o senhor deputado queira discutir em votação, aprovado. Temos também pedido de informação de número 144, tendo como autor o deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura informações acerca do projeto de pavimentação da rodovia 492, no trecho que liga o município de São Miguel da Boa Vista a Romelândia. Em discussão, o senhor deputado queira discutir em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 683 e 684, tendo como autor o deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 685, tendo como autor o deputado Natalino Lázari. E requerimento 686, tendo como autor o deputado Leonel Pavá. Essa presidência comunica aos destinatários, conforme determinação do regimento interno, que encaminhará as seguintes indicações: 403 e 404, autor deputado Gabriel Ribeiro. Indicação 485, deputado Neudi Sareta. Fim da ordem do dia. Temos aqui um pedido de suspensão, advindo do prefeito municipal da cidade de Nova Trento, para que o nosso secretário de Cultura e Turismo da cidade de Nova Trento, o senhor Salvio Osmar Tonini, e a segunda princesa Júlia Voltolini, possa fazer aqui um convite sobre o 26º Encanto Trentino, festa das tradições trentinas e italianas aqui da cidade de Nova Trento. Então, está suspensa a presente sessão e convido para adentrar ao plenário e fazer uso da tribuna o senhor Sávio Osmar Tonini e a segunda princesa Júlia Voltolini. Primeiramente, quero trazer aqui o abraço do prefeito municipal Gian Francesco Voltolini e da minha agente neutrentina. Agradecer à Casa, deputado, por dar essa oportunidade de estender o convite da nossa festa maior, que a nossa segunda princesa fará aqui nessa tribuna. E quero deixar aqui o convite também, não só para que a comunidade, os senhores, as senhoras deputadas e seus familiares visitem Nova Trento, não somente nessa grande festa que vai acontecer neste final de semana, mas que visitem Nova Trento o ano todo, pois lá temos uma cidade acolhedora, uma cidade tipicamente italiana, oferecendo o que há de melhor dentro do contexto turístico, das tradições, do costume, da gastronomia, da vinícola, das paisagens, do esporte, enfim, de tantas coisas boas que o turismo oferece a todos nós. Então, deixo aqui o meu abraço, de forma especial, como secretário de Cultura e Turismo de Nova Trento. Reitero o abraço do nosso prefeito Gian Francesco Voltolini e de toda a comunidade neotrentina. E, mais uma vez, muito obrigado por esse momento, por esse espaço que a Assembleia Legislativa
permite que nós, simples cidadãos de uma cidade pequena, mas de grande coração e de grande futuro, pudesse se manifestar aos catarinenses através desse espaço tão precioso. Passo então agora a palavra à nossa segunda princesa, Júlia Voltolini, que fará o convite para a nossa 26ª Encanto Trentino. Obrigado a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Júlia Voltolini, eu sou a segunda princesa da 25ª Encanto Trentino. Vou apresentar para vocês a carta, que foi, na verdade, representando o Jean Voltolini, que é o prefeito. Venho, por meio deste, agradecer a oportunidade concedida ao município de Nova Trento para divulgar a 26ª Encanto Trentino, a festa das tradições trentino-italianas. Nesse espaço tão importante que é o plenário do Poder Legislativo Estadual, ficamos felizes em poder estender o convite a todos os catarinenses, aqui representado pelos deputados estaduais, que também poderão ampliar para as cidades e conterrâneos. Além de celebrarmos nossa cultura, as festividades contemplam também o aniversário de 126 anos de emancipação político-administrativa de Nova Trento, que ocorre nesta quarta-feira, dia 8 de agosto. Por este motivo, a festa inicia oficialmente na quinta-feira, 9 de agosto, no Ginásio de Esporte Inácio Gulini, no centro, com a entrada gratuita, a realização da tradicional polenta com linguiça. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e, reforçando o convite, espero todos vocês lá. Obrigada. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício. Pela ordem. Queria parabenizar o Salve, e a Júlia por estarem aqui representando aquele povo tão querido de Nova Trento, um município que se destaca. Leve o nosso abraço aí a toda a população, através do prefeito Jean, através do Silvio, vereador, que é nosso amigo, através do Max, que faz um grande trabalho na saúde do município. E, presidente, eu que acompanho bastante o município de Nova Trento, eles têm um sistema de saúde ali que impressiona. Além de atender toda a população, através do SUS, tudo pelo SUS, acabam atendendo uma grande parte do nosso estado de Santa Catarina. Um hospital de um município não grande do nosso estado, mas que no ano passado, se eu não me engano, fez mais de 2.000 cirurgias pelo SUS. Então, um município que merece o apoio do Estado, merece o apoio de todos, e essa festa aí nada mais é do que o exemplo da pujança, da força, da alegria e da fé do povo de Nova Trento. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Com certeza, todos os deputados estarão lá no município para prestigiar esse evento aí. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Obrigado, deputado Mário. Cumprimentar a comunidade de Nova Trento, aqui representada pela segunda prefeita, pelo secretário, em nome do prefeito Jean, dizer que garanto que toda a comunidade do Vale do Rio Tijucas e até muito mais pessoas vão lá, porque o cantinho de Nova Trento, além de já ser um símbolo católico e religioso, uma referência religiosa para todo o estado de Santa Catarina, tem também na sua cultura italiana, na sua gastronomia, no seu povo ordeiro, no seu povo tranquilo e trabalhador, na festa, um momento para quem não conhece, conhecer um lugar especial, e para quem gosta, poder lá voltar, arranjar um motivo, um belo motivo para voltar a Nova Trento. Então, sejam todos bem-vindos. É importante que a Assembleia Legislativa faça esse anúncio da festa da cidade e que Santa Catarina prestigie essa cidade e essa festa tão importante. Meus parabéns e sejam todos bem-vindos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Silvio Drevik. Obrigado, presidente. Não posso deixar de saudar nosso secretário, a segunda princesa, que leve o nosso abraço ao nosso prefeito Jean Voltolini e, ao mesmo tempo, reconhecer a grande pujança do município de Nova Trento,
pelo seu povo que trabalha e que, além do trabalho, é um povo hospitaleiro, acolhedor, e que tem na sua economia, entre as outras coisas, o turismo religioso, a gastronomia, que tem, além de reconhecer o município de Nova Trento, nosso estado, como um município de destaque no cenário catarinense, mas brasileiro. Não, são inúmeras pessoas que visitam aquele município, principalmente através do turismo religioso, e que isso, claro, que agrega valor à atividade hoteleira, restaurante, posto de gasolinas, e assim por diante. Portanto, não podemos deixar de reconhecer, e a Assembleia Legislativa, certamente, em nome dos 40 deputados, reconhece o município de Nova Trento por esse grande legado que contribui para todos os catarinenses. E isso se deve à nossa administração pública, mas também, além da prefeitura, o povo de Nova Trento, que está fazendo o município de destaque no cenário nacional e internacional, e que possamos prestigiar essa belíssima festa que acontece nos próximos dias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Sálvio. E a nossa segunda princesa Júlia. Também deixar aqui, em nome de todos os demais parlamentares, quero dizer a vocês que, se não há todos os parlamentares em plenário, mas que vocês acabaram de fazer o convite para Santa Catarina como um todo, através da Rádio TVA, da TVAL, e dizer a vocês que eu, como do Vale do Rio Tijucas, nascido na minha querida cidade de São João Batista, vizinha de Nova Trento, tendo a minha mãe oriunda dali, família Tomazoni, dizer a vocês que certamente que a importância do cenário catarinense, principalmente pelo turismo religioso de Nova Trento, e certamente pela gastronomia de Nova Trento, e vamos seguir em frente com os trabalhos, não sei há quantos anos do caminho religioso, que é uma ideia sua, você já me apresentou, mostrou, que isso a gente leve adiante, que faz sempre a melhor representação de nosso Nova Trento e do nosso Vale do Rio Tijucas. Tá? Então, certamente que está aqui estendido o convite a Santa Catarina como um todo. Muito obrigado aí pela participação, mando um grande abraço ao nosso prefeito também. Muito obrigado novamente por essa oportunidade, e com certeza, deputado Mário Marcondes, foi uma grande oportunidade e Santa Catarina está reconhecendo a importância turística de Nova Trento. Nós somos hoje o quinto principal, estamos entre os 5 principais destinos turísticos religiosos do país. E somos o segundo município indutor do estado de Santa Catarina. Então, deixo aqui nosso muito obrigado e reitero o convite de tê-los lá em Nova Trento neste final de semana e outras semanas, se Deus quiser. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Sávio. Está reaberta a presente sessão, onde não temos mais oradores inscritos. Onde não temos mais oradores inscritos, nem assunto a ser deliberado na tarde desta terça-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para hoje, às 19 horas. Em concessão do título de cidadã catarinense, a senhora Clair Castilho Coelho, e título de cidadão catarinense ao senhor Eurides Luiz Mescoloto, em memória. Está encerrada a presente sessão.